deixa eu mostrar um vídeo do Javier Milei falando exatamente da venda de crianças. Ele tenta tergiversar, ele fala ali que é uma discussão Ele não fala claramente isso contra, o que é óbvio que deve ser contra, né? Mas... olha lá. ¿Vos estarías de acuerdo con la venta de niños? Hablar contra ese benchmark, digo, parece muy abstracto, en especial en el estadio de donde está la sociedad argentina hoy. Ele fala sobre falar desse benchmark da venda de crianças muito abstrato, especialmente do jeito que está a sociedade argentina hoje, mas ele não nega. Es una discusión filosófica. Discussão filosófica. Digamos, o sea, ni siquiera sé cuánto estamos preparados para esa discusión filosófica. Não sei nem se estamos preparados para quanto estamos preparados para essa discussão filosófica. Porque hay cosas mucho más tangibles. Pero la respuesta no es no. Si no, te preguntan, ¿no estás de acuerdo con la venta de niños? Depende. Depende. Mas não é. Depende. É uma forma... Esses caras, eu alertei, gozado que eu falei disso aqui no programa, o Pedro deve lembrar várias vezes, dessa coisa do comércio de criança, do comércio de drogas, da pedofilia, não perguntaram para ele. Né? Isso, assim, são exemplos, e isso não é só importante na questão da venda de órgãos em si, das crianças em si, é importante para mostrar a visão de mundo dessa gente. Sim, está tudo à venda. É gente extremamente cruel. Depravada também. Depravada, que não tem nenhum tipo de preocupação com a dignidade humana. É talvez uma das piores excrescências que há no mundo político, no mundo, em todo o planeta. Então é muito grave isso. Assim. Não, gente, é muito grave. Leiam Rothbard, que é um dos principais pensadores aí. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque ele se define como o Rothbardiano. O Rothbard é um economista, filósofo americano, que é meio pai dessas doutrinas aí. O Rothbard, o Nozick, são os pensadores da CNA, mas o Rothbard, e esse cara se define como Rothbardiano, e o Rothbard é o mais maluco dessa turma toda. É o mais maluco. Ele defende claramente o comércio de crianças. O Rothbard defende expressamente o comércio de crianças e o comércio de órgãos. E fala em favor da pedofilia, da liberdade dos pedófilos poderem reivindicar, mas numa lógica de que o pai é dono da criança, então o pai pode vender a criança, e se pode vender, pode alugar o corpo para fim sexual. É muito doido, gente. Rompe com certos limites de dignidade humana mesmo, né? Quer dizer, a universalização da mercadoria abusiva, quer dizer, absolutamente fora de qualquer propósito, né? Fora de qualquer sentido. Né? Aquela lógica do liberal eles não têm, que é a lógica de liberdade eu ser dono do meu corpo e não ser dono do corpo do outro. Eu posso sim ser dono do corpo do outro. A propriedade é possível em relação à existência do outro. Portanto, eles propõem privilégios e não direitos. Né? Só que de uma forma extremamente cruel, porque se você pegar na Idade Média, existiam os privilégios, mas existiam os limites, que a própria religião impunha, que esses mecanismos atrasados, mas impunham, quer dizer, limites à mercadoria. Né? Nem tudo podia ser comercializado, tal. Eles não têm limites. Né? Se a criança está ali enfraquecida, porque é a criança, está em desenvolvimento, submetida à força do pai, azar dela. Ela vai depender da vontade do pai. A vontade do pai é absoluta, quer dizer, não há nenhum. A criança não se reconhece direitos oponíveis ao pai. O pai pode vender, pode alugar o corpo. Isso Rothbard fala claramente. Ele propõe claramente o comércio de crianças. E esse sujeito se diz rothbardiano. É que ele fala, a maioria das pessoas nunca leu Rothbard, não teve interesse. Eu sou meio curioso, acabo lendo essas coisas. Mas não, eu fiquei muito preocupado quando eu vi quem ele é. Ele é muito pior do que estão falando. Ele é muito pior. Né? É muito nefasto. É o mal extremo encarnado, essa forma de pensar. É muito perigoso isso para a vida humana. Né? É muito perigoso. Então, não é só louco. Né? É uma forma de pensar extremamente perversa, desumana, né? Sem nenhum limite no outro. Né? Então, é muito grave isso. Não é? Nós não estamos falando de coisa normal, não, ou dentro de uma certa... Não tem aí... Esses Washington Post tá chamando ele de direita, desculpa, é uma ofensa à direita. Essa gente não tem limites, né? Você pega o Milton Friedman, ele tudo bem, ele é aquela coisa que nós sabemos, né?
apoiou aqui ditaduras na América Latina e tal. Mas a realidade é que o Milton Friedman tem limites. Né? Ele acha que tem bens que estão fora do comércio, por exemplo, criança, etc. Né? E segundo, o Milton Friedman propôs, por exemplo, o imposto negativo, que é uma renda de cidadania para poder resolver o problema da miséria. Né? Não vender órgãos. Né? Essa turma não é Milton Friedman. Eles não têm limites. A forma de resolver a pobreza é o pobre vender seu rim, vender seu filho, alugar seu filho para fim sexual. É assim que eles acham que a pobreza deve resolver suas questões. Né? Uhum. É muito grave. Assim, eu tenho um sujeito que pensa dessa forma, mesmo que ele não aplique essas coisas, o que ele está dizendo é o seguinte: eu não tenho condição de aplicar isso agora na Argentina. Espero que não. Né? Mas assim, ele está dizendo isso. Mas é um sujeito que admite isso no plano filosófico e teórico. Imagine que tipo de política esse cara vai implementar no país. Ele não vai ter a menor dúvida em matar gente para manter a moeda estável. Não vai ter o menor vacilo. O dinheiro está acima de tudo. Quer dizer, é muito fora do contexto civilizado isso aí. Então não dá para... Ele não é só louco, ele é um incivilizado. É bárbaro, é cruel. Aliás, chamar de louco é uma forma de desviar o problema. Ofende as pessoas que têm problemas mentais. Né? Claro, e que são problemas graves e humanos. Né? Isso aí é desumano. Né? Então, eu estou... Não sei, eu estou meio chocado. Assim, 1/3 da sociedade argentina apoiando esse tipo de pensamento. Né? Que é pior do que o bolsonarismo, que é melhor elaborado. Você pega Nozick, pega Rothbard, são pensadores elaborados, articulados, gente culta, quer dizer. Então é uma tragédia isso que está acontecendo.